Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí neste quarto trimestre de 2015, estudando as revistas da CPAD com o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, a criação dos céus e da terra. No texto áureo, nós temos aí em Hebreus 11, 3, que diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A verdade prática diz: a primeira grande verdade bíblica é que Deus criou os céus, a terra e o ser humano. Então hoje estamos estudando aí uma doutrina bíblica. E esta doutrina bíblica diz claramente: quem criou os céus? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem criou o ser humano? Deus. Agora, a verdade prática diz o segredo de se crer nisso. Só se pode crer realmente nisso se for pela fé. Por que pela fé? Porque não existem provas assim, constantes, fidedignas, provas que realmente possam convencer a todos de que foi de outra maneira. Então existem várias teorias. Existe a teoria do Big Bang, existem aí da criação humana, por exemplo, a teoria de Charles Darwin, o evolucionismo. Existem várias outras teorias. Tudo é o quê? Teoria. Nenhuma foi provada, nenhuma foi comprovada realmente. Então, para nós crermos que Deus é quem criou os céus, a terra e o ser humano, então nós temos que exercer a fé. E acreditarmos em quê? E acreditarmos na palavra de Deus que está registrada na Bíblia. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente nós passamos a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que está registrado na palavra de Deus, nós acreditamos. E acreditamos por quê? Porque temos fé em Deus. Por essa fé, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, o que foi usado para criar o mundo? A palavra de Deus. Em Hebreus 11, 3 também, além de dizer que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, diz também que aquilo que nós vemos não é o que aparenta ser. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, uma cadeira, a cadeira aparenta ser feita de madeira. Mas de onde veio essa madeira? Veio de uma árvore. Quem é que fez essa árvore? Foi Deus. Então veja só, tudo o que acontece na terra, tudo o que existe na terra, então não tem realmente o material que nós estamos olhando por detrás dele. Sempre vai até Deus. Então nós podemos ver isso aqui, veio disso, que veio disso, que veio disso, até que chegar Deus. Então tudo o que nós vemos foi criado por Deus. Primeiro nasceu no reino espiritual, depois que apareceu no reino material. É importante nós entendermos isso. Por isso que, quando nós oramos, nós estamos o quê? Construindo alguma coisa no céu. E esta resposta que virá de Deus vai trazer à existência o que nós estamos orando, estamos pedindo. Então é importante entender este princípio. É um princípio que vai mudar a nossa vida, que vai fazer a nossa vida ser diferente. Então, tudo que nós queremos aqui na Terra, nós temos que primeiro construir no reino espiritual, para depois aqui aparecer. É como uma casa que você vai fazer, você primeiro faz um projeto na sua mente, tem um projeto. Como é que vai ser minha casa? Então você projeta na sua mente, mas ela não existe ainda, não está pronta ainda. Depois você vai procurar aí um engenheiro, um arquiteto, ele vai desenhar o seu desenho, que está na sua cabeça, sua imaginação. Ele vai pegar esse projeto que está na sua cabeça e vai passar para o papel, mas ainda não está pronto.
Então depois você vai pegar o quê? Vai pegar uma equipe de profissionais, de pessoas que constroem, vai comprar o material e depois construir a sua casa, do jeito que você imaginou. Então aí o seu projeto estará realizado. Assim também no reino espiritual. Você primeiro vai orar e pedir a Deus. Ele é que vai mandar a resposta. Então o seu projeto só estará pronto, só estará realizado naquele dia em que Deus responder favoravelmente ao seu projeto, ao seu pedido. Então ele vai se materializar aqui na terra. Assim também a terra. Foi tudo primeiro criado nos céus por Deus. Depois é que apareceu materialmente. A leitura bíblica que nós fazemos em classe está no Salmo 104, de 1 a 14, que diz: Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os ligamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com abismo, como uma veste. As águas estavam sobre os montes. À tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o seu alimento. Glória a Deus, aleluia. Então, nessa lição, nós estaremos estudando aí o criacionismo bíblico. E a Bíblia diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra, e também criou o homem. Então, Deus criou o espaço, aí depois, então, ele vai criar toda a separação entre os céus, ele vai criar a terra, vai criar a luz, tudo isso ele vai criando. E Deus cria também o tempo. Primeiro o tempo do dia da criação, depois ele vai criar aí a lua e o sol, aí vai haver o que? Dia, noite, aí vão haver o que? As horas, né? Os dias, os meses, as estações. E Deus vai criar todas as coisas necessárias para que o homem possa viver na terra. Então ele prepara primeiro a terra para depois colocar o homem na terra. Então podemos ver aí que ele vai criar os luminares do céu, vai fazer separação entre a água e a terra, vai haver aí as ervas, as árvores, os frutos, os peixes, os animais, tudo primeiro, antes de criar o homem. Depois que está tudo pronto, é que ele coloca esse homem então na terra. O objetivo de Deus é colocar o homem para morar na terra e lhe dar condições de sobreviver nessa terra, sempre em comunhão com Deus. Devemos entender que antes de criar a terra, Deus já existia. Então o céu já existia. Não é esse céu que nós vemos hoje. Já existia o céu. Antes de criar a terra, já havia a luz. Lá em Apocalipse nós vamos ver que o próprio Deus será a iluminação da nova Jerusalém, da nova terra que será feita depois que essa for destruída. Essa terra não é eterna. Então veja só que o próprio Deus já emana luz dele, né? E também, quando ele vai criar o universo onde nós conhecemos, o universo que nós conhecemos, existe luz nele. Depois é que ele vai criar o Sol e a Lua. O Sol e a Lua não são responsáveis por toda a luz que existe. Para nós aqui, o dia é iluminado pelo Sol, né? E a Lua à noite. Mas não quer dizer que o universo todo seja escuro. Então, nessa lição, nós estaremos estudando as seguintes partes. Na primeira parte, o criacionismo bíblico.
Tópico 1, definição. Tópico 2, fundamentos. Tópico 3, objetivos. Depois, na parte número 2, estaremos estudando a criação do tempo, do espaço e da luz. Tópico 1, o tempo. Tópico 2, o espaço. Tópico 3, os céus e os anjos. Tópico 4, a terra ainda informe. Na parte 3, estaremos vendo a ordenação da terra. Tópico 1, o Espírito Santo da criação. Tópico 2, tarefas ordenadas. Na parte 4, nós veremos aí a criação da luz. Tópico 1, e houve luz. Tópico 2, a luz inicial. Na parte número 5, nós vamos ver a separação das águas. Tópico 1, separando as águas. Tópico 2, a criação da atmosfera. Na parte 6, veremos a criação do reino vegetal. Tópico 1, o reino vegetal. Tópico 2, as possibilidades do reino vegetal. Na parte número 7, nós veremos a criação do sistema solar. Tópico 1, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Tópico 2, a perfeição do sistema solar. Na parte 8, nós veremos a criação do reino animal. Tópico 1, quinto dia. Tópico 2, sexto dia. Então, na introdução, nós temos aí o livro de Gênesis não é uma alegoria, por isso é imprescindível que consideremos a narrativa da criação um fato histórico, algo que aconteceu exatamente como está escrito. Tendo em vista este parâmetro, estudemos agora a doutrina da criação. Comecemos por definir o criacionismo bíblico. Então, o livro de Gênesis não é uma alegoria, nem uma história inventada, nada disso. É o que aconteceu realmente, é histórico, porque está narrando a criação de todas as coisas, a criação que nós conhecemos. É evidente que existe uma criação de Deus que nós ainda não conhecemos. Então, existe aí bilhões de galáxias que não são conhecidas pelo homem. Bilhões aí, talvez, de planetas, de satélites, que o homem ainda não conhece. Vai descobrindo aos poucos. Nós só vamos conhecer tudo que Deus criou quando nós estivermos com Ele. Por enquanto, nós não temos condições de conhecer. Então, o que nós conhecemos pela Bíblia, nós temos certeza absoluta, porque cremos na palavra de Deus como palavra de Deus, realmente, temos fé em Deus. Então nós cremos pela Bíblia que tudo que foi criado, aí os céus, a terra, o homem, os animais, os vegetais, as plantas, tudo isso, os peixes, tudo isso foi criado por Deus. Na parte 1, criacionismo bíblico. Então, tópico 1, definição. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou a partir de sua palavra tudo quanto existe, os céus, a terra, os reinos vegetal e animal e, finalmente, o ser humano. Então, veja bem, é uma doutrina bíblica, criacionismo. A doutrina diz que Deus é quem criou tudo isso. Então, Deus criou os céus, a terra e o ser humano. Aí está incluído aí, podemos incluir também o que? O reino, todo o reino animal, todo o reino vegetal, tudo que existe, que nós vemos, foi criado por Deus. No tópico 2, fundamentos. O criacionismo fundamenta-se na Bíblia Sagrada, na manifestação silenciosa da natureza e nas observações e estudos que dela fazemos. Então, essa doutrina do criacionismo, ela tem aí 3 fundamentos. O primeiro fundamento é o quê? A Bíblia. Então, nós nos baseamos naquilo que está escrito na Bíblia. É evidente que nós vamos falar alguma coisa que não está na Bíblia, vamos imaginar pelo menos alguma coisa que não está na Bíblia, para complementar o estudo que nós fazemos da Bíblia. Também nós temos que entender que a própria natureza, ela testifica dessa criação de Deus. Se nós colocarmos, por exemplo, em cima de uma mesa, uma semente aí, por exemplo, de um abacate, de repente essa semente começar a germinar, virar aí uma árvore e produzir abacate, nós vamos falar, isso é um milagre. Mas isso acontece todo dia na terra. Esse milagre foi Deus que criou. Então, nós vemos aí um abacateiro, vemos aí uma árvore. Quem é que criou isso? Quem é que fez isso? Foi Deus. Veio de Deus. Então, isso é um resultado de uma obra que Deus fez.